Balerion. Balerion, chamado de Black Dread, era um dragão da casa Targaryen. Ele foi montado pelo rei Aegon Targaryen durante a conquista, ao lado do Vhagar de sua irmã, a rainha Visenya, e dos Merates de sua irmã, a rainha Rhaenys. Outros cavaleiros conhecidos de Balerion foram o rei Maegor Targaryen, a princesa Aeria Targaryen e o príncipe Viserys Targaryen. Balerion, conhecido como Black Dread, foi o dragão montado por Aegon, o Conquistador, durante a Guerra da Conquista. Ele era tão grande que diziam que sua sombra poderia engolir uma cidade inteira quando ele voasse. Balerion recebeu o nome de um antigo deus do Valeriano Freald. Ele nasceu em Valíria e foi um dos 5 dragões que Aenar Targaryen trouxe consigo quando fugiu para a Pedra do Dragão para sobreviver à perdição de Valíria. Depois que os outros 4 dragões de Aenar morreram, Balerion se tornou a última criatura a ver o Freald em seu auge. Balerion foi contratado por Aegon, o Conquistador, para queimar e destruir a Rainhal, o que resultou na extinção da Casa Oari e na ascensão da Casa Tully como Lorde Supremo do Tridente. Após a Batalha Climática do Campo de Fogo, Balerion, ao lado dos dragões das irmãs de Aegon, Vhagar e Merates, participou da destruição do maior exército já colocado contra eles. O resultado da batalha foi a extinção da Casa Gardener e as respectivas ascensões da Casa Tyrell e da Casa Lannister como protetores do Sul e do Oeste. Aegon também enviaria Balerion para queimar vários castelos em Dorne durante a Primeira Guerra Dornesa ao lado de Visenya e Vhagar para vingar as mortes de Rhaenys e Merates. Após a coroação de Aegon como rei dos Ândalos, dos Voinares e dos Primeiros Homens, senhor dos 7 reinos e protetor do reino, Balerion usou seu sopro de fogo para derreter as espadas dos inimigos derrotados de seu cavaleiro e forjá-las no trono de ferro. Durante a revolta da Fé Militante, Aegon e o filho de Visenya, Maegor, o Cruel, montaram Balerion e incendiaram o septo da memória com centenas de membros da Fé Militante dentro. Após a destruição do septo, Maegor substituiria suas ruínas pelo Dragonpi para abrigar Balerion e os outros dragões Targaryen. Quando o sobrinho de Maegor, príncipe Aegon Targaryen, tentou reivindicar o trono de ferro de seu tio, Maegor montou Balerion para matar Aegon e seu dragão Quicksilver durante a batalha sob o Olho de Deus. Anos antes de sua ascensão ao trono, Viserys Targaryen se uniu e montou Balerion. Viserys seria o último Targaryen a se relacionar com Balerion, já que o dragão morreu de velhice pouco tempo depois. Após a morte de Balerion, Vhagar cresceria para rivalizar com ele em tamanho. Balerion morreu de velhice em 94 DC durante o reinado do rei Jaehaerys Targaryen, com cerca de 200 anos de idade. Nos livros. Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, Balerion foi o último dragão sobrevivente de Valíria. Quando os Targaryen se reassentaram em Pedra do Dragão para escapar da vindoura perdição de Valíria, eles levaram 5 dragões com eles, mas 4 deles morreram mais tarde, deixando apenas Balerion. No entanto, os outros dragões deixaram para trás ovos, dos quais nasceram Merates e Vhagar. Balerion teria apenas cerca de uma dúzia de anos quando ocorreu a perdição de Valíria, ainda muito jovem. Aegon usou pessoalmente Balerion para queimar a Rainhal. Balerion destruiu o castelo sozinho, já que os outros 2 dragões estavam lutando em outras campanhas. Ele então participou do Campo de Fogo ao lado de Vhagar e Merates. Depois que Aegon morreu, Balerion se uniu a seu segundo filho, Maegor, conhecido como Maegor, o Cruel. Seu primeiro filho, Aenys, sucedeu a Aegon após sua morte, mas Aenys já havia se unido ao dragão Mercúrio. Maegor recusou-se a tentar se relacionar com qualquer dragão em sua juventude, esperando intencionalmente até que seu pai morresse e Balerion estivesse disponível para um novo cavaleiro, sentindo que ele era digno de nada menos do que montar o próprio Balerion. Maegor fez uso extensivo de Balerion durante a revolta de 11 anos da Faith Milita, queimando centenas de membros da Faith Milita em Kingsland. Ele também participou da grande batalha na grande bifurcação do Blackwater, embora os rebeldes tenham atacado intencionalmente durante uma forte tempestade, então Balerion teria dificuldade em voar. Após a morte de Maegor e a ascensão de Jaehaerys, Balerion permaneceu sem cavaleiro por vários anos, residindo ao lado de um Vhagar sem cavaleiro e os outros dragões Targaryen nos pátios de Dragonstone enquanto a construção do Dragonpi continuava em Kingsland. Quando o assento foi entregue à rainha Rhaena Targaryen, irmã viúva do rei Jaehaerys, por ordem do rei, os dragões se tornaram os companheiros constantes da filha da rainha, Aeria Targaryen. Aeria foi criada durante a maior parte de seus anos em Kingsland, primeiro como herdeira reconhecida do rei Maegor e depois do rei Jaehaerys, e ela adorou a atenção dispensada a ela como uma futura rainha. Depois que sua mãe pediu que ela fosse colocada sob seus cuidados, Aeria foi transferida para Dragonstone, onde ficou infeliz com a falta de atenção e não conseguiu se dar bem com sua mãe. Após o nascimento dos primeiros filhos do rei Jaehaerys e o fracasso de uma promessa da boa rainha Alysanne de devolver a menina à capital, Aeria fugiu para os pátios onde reivindicou seu primeiro dragão, não menos uma montaria que o próprio Balerion. A princesa e o dragão fugiram de Pedra do Dragão, para não serem vistos novamente por um ano inteiro. Rumores de uma fera assombrando as colinas de Andalos, de um grande incêndio nas terras disputadas de Essos e de um dragão lutando nas arenas de luta de Astapor chegaram aos agentes do Trono de Ferro no leste, mas nenhum foi acreditado pela Fortaleza Vermelha como sendo Balerion. Um ano após seu desaparecimento, Balerion e Aeria retornaram a Westeros, pousando no pátio da Fortaleza Vermelha em um dia que seria lembrado por muito tempo.
A Aera estava aflita com algo que nem o Grande Mestre nem o Septão Bart jamais haviam visto antes, uma criatura parecida com um verme que estava assando a garota por dentro. Apenas mergulhá-la em um banho de água gelada foi capaz de acabar com as criaturas, mas não a salvou. Por mais preocupantes que fossem as criaturas, algo mais aterrorizava ainda mais a corte. Balerion, o maior dos dragões Targaryen, havia sido ferido. A última vez que Balerion enfrentou uma besta semelhante a ele em combate foi Mercúrio na batalha sob o Olho de Deus, e ele fez um trabalho rápido com o dragão menor. Nunca se sabe de onde Balerion, a Aera e as criaturas vieram, mas uma teoria continuou a dominar as mentes daqueles que viram a aflição que matou a princesa e feriu Black Dread. Em Septão Bart, mão do rei Jaehaerys, escreveu um relato alegando que o único lugar onde tais coisas poderiam ter sido encontradas era nas ruínas fumegantes de Valíria. Muitos acreditavam que a Aera havia levado Balerion embora, mas agora nasceu a teoria de que foi o dragão que levou a garota embora. O Pavor Negro foi um dos 5 dragões levados pela casa Targaryen quando eles fugiram de Valíria para a Pedra do Dragão, e o único que sobreviveu para ver a conquista. Isso fez de Balerion a única criatura a testemunhar Valyria em seu auge. Bart acreditava que o dragão havia voado de volta para sua terra natal, levando a princesa Targaryen com ele. As criaturas, e o que quer que tenha atacado Balerion, eram provavelmente crias das feitiçarias que os valyrianos haviam desencadeado em seu auge, ou criaturas nascidas da perdição que reivindicaram sua civilização. Apesar da falta de provas sobre o destino de Balerion e Aérea, o rei Jaehaerys e seus conselheiros estavam tão preocupados com as aberrações que mataram Aérea Targaryen que proibiram qualquer navio que navegasse para Valíria de desembarcar nos 7 reinos. Balerion viveu até pouco mais de 2 séculos. Após a morte de Aérea Targaryen, ele se tornou o primeiro dragão a ser alojado no Dragonpi, onde permaneceu durante a maior parte do reinado do Velho Rei. Nenhum reivindicou Black Dread novamente até o neto de Jaehaerys, o futuro rei Viserys e... Nessa época, Balerion havia parado de crescer e estava enfraquecido pela velhice. Quando Viserys o reivindicou, ele lutou para se levantar e só conseguiu voar pela cidade antes de retornar ao Dragonpi. Um ano depois, Balerion the Black Dread passou da velhice, deixando vagar como o único dragão sobrevivente da época da conquista de Aegon. Balerion foi o maior dragão Targaryen que já existiu, o maior desde a queda de Valíria. Os dragões continuam crescendo por toda a vida, o que significa que Balerion era ainda maior durante a revolta do Faith Militan. Apenas Vagar conseguiu se aproximar de Balerion em tamanho, mas apenas muitos anos após sua morte. Vagar era o mais jovem dos 3 dragões Targaryen originais, e portanto, não era tão grande quanto os outros. Na época da Guerra Civil conhecida como a Dança dos Dragões em 130 DC, no entanto, Vagar estava se aproximando de 200 anos de idade e havia se tornado quase tão grande quanto Balerion durante a Guerra da Conquista. Durante a dança, o núcleo do corpo de Vagar era cerca de 5 vezes maior que um cavalo de guerra, o que significa que Balerion era um pouco maior do que isso. O crânio de Balerion era o maior da coleção de 19 crânios de dragão que os Targaryen exibiam na Fortaleza Vermelha. Balerion aparentemente acasalou com Vagar e Meraxes, embora a linhagem exata dos dragões Targaryen subsequentes ainda não tenha sido declarada diretamente. Balerion era preto, daí seu apelido de The Black Dread, com reflexos vermelhos. Gerações depois, logo após a eclosão dos dragões de Daenerys, a semelhança entre Drogon e Balerion faz o companheiro de sangue Iago dizer surpreendentemente: lá está Balerion, volte. Daenerys responde que pode ser, mas dá a ele um novo nome para sua nova vida. Rhaenys Targaryen tinha um gatinho preto que ela chamou de Balerion em homenagem ao poderoso dragão. Em homenagem a Balerion, Daenerys renomeou um dos navios que Lyrio Mopatiza enviou depois dele. George R.R. Martin afirmou que, se pudesse montar um dragão, escolheria Balerion. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!